A história começa em um mundo transformado pelo advento do despertar. Em uma paisagem desolada e congelada, indivíduos poderosos se reuniram. O foco deles era o Covil da Morte, uma dungeon de rank S de alto nível, lar de uma entidade antiga. Esta dungeon, a primeira a aparecer, no planeta Azure, permaneceu inconquistada por décadas. Sua entrada estava repleta de esqueletos de incontáveis mestres que nunca retornaram. No entanto, hoje foi diferente. Um guerreiro chamado Su Ming desafiou o Covil da Morte. Sozinho. Após uma batalha feroz, ele saiu vitorioso, tendo matado o monstro da dungeon, de nível divino. Mas na saída, exausto, ele não foi recebido com elogios. Em vez disso, ele foi emboscado por homens que um dia foram seus aliados. Eles o cercaram, com intenções hostis. Um deles, zombando, disse a Su Ming para parar de resistir e entregar o artefato divino que ele acabara de adquirir. Outro declarou que seu destino estava selado, sarcasticamente, chamando-o de herói da humanidade e prometendo uma morte rápida. Se ele se rendesse, Su Ming, com seu corpo crepitando de energia, entendeu o plano deles. Ele percebeu que eles esperaram que ele limpasse a dungeon para roubar o poderoso artefato. Ele se perguntou se este tinha sido o plano deles desde o início. Dentre os traidores, um homem de cabelo loiro chamado Jiang Tang deu um passo à frente, desembainhando sua espada, que pulsava com raios azuis. Ele confrontou oficialmente seu antigo amigo, exigindo o artefato divino, apelando à amizade passada deles, oferecendo poupar a vida de Su Ming em troca por ele. Com um sorriso de canto, Jiang Tang se gabou de que simplesmente destruiria o pouco poder que restava a Su Ming. Segurando sua própria espada vermelha flamejante, Su Ming lamentou sua cegueira. Ele havia tratado esses homens como irmãos desde que eram jovens, lutando ao lado deles por anos, sem nunca suspeitar de sua natureza venenosa. Cheio da amargura da traição, ele decidiu não cair em silêncio. Ele ergueu sua arma, liberando uma erupção massiva de energia vermelha e roxa do artefato divino, causando uma grande explosão. De pé, desafiador, Su Ming desafiou seus antigos companheiros, dizendo-lhes que se quisessem o anel do desafio do Dao, teriam que tentar pegá-lo, mas ele duvidava que algum deles fosse forte o suficiente. A energia imensa atordoou seus antigos aliados. Um dos homens de Jiang Tang ficou impaciente, insistindo para que o grupo matasse Su Ming rapidamente. Aconselhou cautela, alertando contra a imprudência enquanto Su Ming empunhava o artefato. Enquanto o impasse continuava, uma nova figura desceu do céu, chamando o nome de Su Ming. Ele olhou para cima surpreso, quando uma mulher de cabelo rosa chamada Xiao Man voou em sua direção. Ela o abraçou com força, explicando que tinha ouvido que alguém estava tramando contra ele e veio porque estava preocupada. Su Ming a tranquilizou, dizendo que estava tudo bem e que os inimigos deles não eram páreo para ele. Mesmo assim, ele se perguntava como seus inimigos conseguiram rastreá-lo com tanta precisão. Enquanto ele pensava nisso, Jiang Tong deu um sorriso de quem sabia das coisas. Naquele momento, Su Ming sentiu uma dor aguda nas costas. Xiao Man o tinha apunhalado, sussurrando que foi ela quem revelou o paradeiro dele. Chocado, Su Ming ficou olhando para ela, enquanto um círculo mágico vermelho brilhava na mão que segurava a adaga. Ele não conseguia entender por que, de todas as pessoas, logo ela faria uma coisa dessas. Do outro lado do campo de batalha, Jung Tang gritou em triunfo, declarando que o catalisador final estava no lugar. Ele então ordenou a ativação de uma formação de aprisionamento. Instantaneamente, um enorme sigilo vermelho se materializou no céu acima de Su Ming, prendendo-o. Da ferida, correntes vermelhas brilhantes explodiram, envolvendo seu corpo e suprimindo sua energia. Ele reconheceu a marca da maldição como sendo de Han Xiaoman e percebeu que ela devia estar planejando sua traição há muito tempo. Jung Tang se aproximou e ficou ao lado de Xian, passando o braço ao redor dela. Ele explicou zombeteiramente que a formação de aprisionamento foi especialmente preparada para ele e o impediria de canalizar seu poder. Xian acrescentou cruelmente que sempre esteve apenas com o Jiang Tang. Ela informou friamente a Su Ming que o único propósito dele era ser uma ferramenta. Por causa de seu raro talento de 9 estrelas, eles precisavam dele para obter o artefato divino para eles. Destroçado e traído, Su Ming caiu de joelhos, gritando de raiva e angústia. Com Su Ming preso, sem poderes, Jiang Tang ordenou que seus homens o matassem e pegassem o artefato. Eles avançaram, com as armas brilhando, prontos para atacar.
Mas bem quando estavam prestes a alcançá-lo, o chão explodiu. Uma mão esquelética gigante irrompeu, seguida por uma onda de guerreiros esqueléticos que interceptou os atacantes, protegendo o Su-min. Su-min olhava chocado, se perguntando quem tinha vindo em sua ajuda. Ajuda. A salvadora era uma mulher de cabelo roxo claro e um manto com capuz. Su-min a reconheceu como Ji Yao, uma necromante. Ela pousou entre Su-min e seus inimigos, segurando um cajado poderoso. Ela o incentivou a não desistir, determinada a impedir que os vilões pegassem o artefato. Jong-tong zombou da sua chegada, tratando-a como só mais uma pessoa que veio para morrer. Ele se gabou que com dezenas de mestres do seu lado, nem mesmo o grande imperador poderia salvar Su-min. Agora, seus homens entraram em conflito com as invocações de mortos-vivos da Ji. Jong-tong, enfurecido, avançou diretamente contra Ji Yao, declarando que qualquer um que ficasse em seu caminho morreria. Enquanto Ji Yao lutava, um dos homens de Jong-tong a avisou para tomar cuidado com o flanco, mas era uma finta. O aviso era uma distração, e ela se virou em choque. Bem na hora que Jong-tong se aproximava, ele balançou sua arma envolta em raios na direção dela, dizendo para sua colega de classe não levar suas ações para o lado pessoal. Su-min, ainda preso, só pôde assistir horrorizado e gritar o nome dela quando o golpe acertou. Com Ji Yao incapacitada, Jong-tong viu sua chance. Ele disse a Su-min que sua preocupação com outra pessoa era descabida, e que agora era a vez dele de morrer. Ele então cravou sua lâmina azul brilhante fundo no peito de Su-min. Se aproximando, Jong-tong ofereceu uma última escolha cruel. Entregue o artefato, e ele talvez poupasse sua vida patética. Mas Su-min tinha um último ato de desafio. Agarrando as correntes mágicas, com sangue escorrendo de sua boca, ele olhou para seus traidores com puro ódio. Ele os chamou de monstros absolutos enquanto uma energia aterrorizante vermelha e preta começou a se acumular dentro dele. Em uma última jogada desesperada, Su-min liberou uma habilidade autodestrutiva. Técnica de nível Deus. Explosão da aniquilação. Uma explosão cataclísmica irrompeu de seu corpo, forçando Jong-tong e Ren Xiaoman a recuar alarmados. Depois, o campo de batalha estava quieto. Su-min, mortalmente ferido, estendeu a mão, sussurrando o nome de Ji Yao. Ele se arrastou até o lado dela, embalando seu corpo ferido cheio de arrependimento, perguntando por que ela veio. Por ele quando ele havia falhado com ela tantas vezes. Ji Yao, com um sorriso fraco e pacífico, estendeu a mão para tocar seu rosto, dizendo a ele que se este era o fim deles, eles deveriam morrer juntos. Enquanto sua vida se esvaía, Su-min encontrou uma última onda de força. Sua espada se materializou e cravou-se no chão, diante dele. Uma declaração contra seus inimigos. Segurando o corpo de Ji perto de si, Su-min, o matador de deuses, fez um juramento solene. Ele proclamou que se ele renascesse, ele caçaria Ren Xiaoman e Jang-tang, e os despedaçaria. Seus traidores observavam à distância, confusos. Então, uma expressão de choque e compreensão surgiu no rosto de Jang-tang. Ele entendeu o plano desesperado de Su-min. Ele ia levar o artefato divino com ele para a morte, arrastando-o para o abismo do covil da morte para que eles nunca pudessem tê-lo. Com sua promessa final feita, Su-min disse a eles que se quisessem o artefato divino, teriam que vir pegá-lo. Ele então pulou do penhasco, agarrando Ji Yao, e caiu na energia caótica abaixo. Em sua mão, o anel da desobediência. Aldao brilhou com uma luz dourada brilhante e ofuscante. O mundo se dissolveu em brancura. A mão de Su-min ficou mole como se a vida finalmente o tivesse deixado. Mas então sua consciência retornou. Ele não se encontrou em um abismo, mas olhando para um céu azul claro e um prédio escolar familiar. Perplexo, sua confusão aumentou ao ouvir uma voz em um microfone. Um locutor estava anunciando os resultados da 127ª cerimônia de despertar na primeira Academia de Xuanjing. Um estudante chamado Wong Qiang havia despertado com sucesso, mas sua nova classe era encantador, uma classe de estilo de vida sem combate. Su-min, agora um jovem estudante, estava no meio de uma multidão de adolescentes. Ele ouviu outros comentando que a sorte da escola parecia ruim este ano. As palavras cerimônia de despertar o atingiram. Um sentimento familiar o invadiu quando ele percebeu com fácil choque total que havia viajado de volta no tempo. Ele tinha 18 anos novamente no dia de sua própria cerimônia de despertar.
Enquanto Suming estava entre os estudantes, suas memórias daquele dia voltaram com clareza perfeita. Ele reconheceu Wong Xiang, a quem ele se lembrava de chamarem de gordinho. Ele se lembrou que Wong Xiang também havia se tornado um encantador em sua vida anterior, confirmando que aquilo não era um sonho. Para testar ainda mais sua memória, ele pensou nos estudantes seguintes na fila. Ele se lembrou que Li Seongyang se tornaria um guerreiro de 2 estrelas, o despertar de Shen Yu falharia, e Song Li se tornaria uma maga de batalha. Os eventos se desenrolaram exatamente como ele se lembrava. Li Seongyang comemorou seu sucesso, despertando como um guerreiro. Ele foi seguido por Xian Yu, que chorou de decepção, depois que seu despertar falhou, e depois por Song Li, que se tornou um mago de batalha. Com cada evento correspondendo à sua memória, qualquer dúvida que Suming tinha foi apagada. Um sorriso convencido apareceu em seu rosto, enquanto ele aceitava plenamente que havia realmente sido renascido. Sua expressão mudou rapidamente para uma fúria intensa, quando a dolorosa memória de sua traição por Jungtang e Ren Xiaoman passou por sua mente. Ele sentiu que esta segunda chance devia ser um presente dos céus, dando-lhe o poder de reescrever seu passado e vingar seus arrependimentos. Seus pensamentos foram interrompidos por um suspiro da multidão. No palco, uma versão mais jovem de Jiang Tang estava despertando, cercado por uma incrível aura roxa. O locutor declarou animadamente que Jiang Tang havia despertado uma classe de combate oculta rara, guerreiro marionete demoníaco, com um poderoso atributo inato de 8 estrelas. Os alunos cochichavam com entusiasmo, comentando que um despertar tão poderoso era esperado do jovem mestre da prestigiosa família Jiang. Ouvindo isso, Sumin só conseguia encarar seu futuro inimigo com um ódio frio e ardente. Enquanto o locutor celebrava o Kumitari, novo gênio da escola, Sumin sentiu um toque em seu ombro. Ele se virou e ficou chocado ao ver uma Jiao jovem e saudável em um uniforme escolar. Ela disse a ele que o estava procurando. Vendo sua expressão atordoada, ela perguntou se havia algo errado. Sobrecogido, ele rapidamente se recompôs e disse que só queria parabenizá-la antecipadamente. Isso confundiu Jiao, que perguntou pelo que ele a estava parabenizando. A imagem dela morrendo em seus braços passou diante de seus olhos. Um sorriso genuíno e gentil se formou em seu rosto. Ele disse a ela que não era nada e que ela entenderia em breve. Cheio de um alívio sincero, ele acrescentou que era muito bom ver de lá novamente. Assim que ele terminou de falar, o locutor chamou pela próxima aluna, Gi Yao. Assustada, ela caminhou até o palco. Ela colocou a mão na estela celestial, um grande artefato antigo, crepitando com energia azul. Assim que seus dedos o tocaram, uma onda massiva de poder irrompeu da pedra, envolvendo-a. A voz do locutor, cheia de choque, declarou que Ji Yao havia despertado uma classe de combate oculta, necromante com um poderoso atributo de 7 estrelas. Os outros alunos ficaram de cara, sem acreditar no que viam. Sumin observava com um sorriso calmo e conhecedor, pensando que tudo estava indo exatamente como ele havia previsto, e agora era a sua vez. O anunciante chamou por Sumin. Enquanto ele caminhava em direção ao palco, Ji desejou-lhe sorte. Os outros estudantes não estavam tão otimistas, sussurrando que seria impossível uma terceira classe oculta aparecer, especialmente para um órfão como Sumin. A cena então muda para dar um contexto. Estamos no planeta Azuri, dentro da Nação do Dragão, um mundo governado pelos poderosos despertos. Décadas atrás, o advento do despertar ocorreu. Desde então, toda pessoa, ao completar 18 anos, participa de uma cerimônia para se tornar um dos despertos. Esses indivíduos mudaram fundamentalmente o mundo, possuindo o poder de dobrar a realidade, obter uma riqueza imensa. No entanto, esse poder tem um preço. Os despertos devem constantemente enfrentar desafios intermináveis, confrontando feras cruéis e explorando masmorras aterrorizantes cheias de monstros. Enquanto ele caminhava em direção à estela celestial, Suming refletia sobre sua vida passada. Ele se lembrava que, como órfão, ele dependia de auxílios e bolsas de estudo. No dia de sua primeira cerimônia de despertar, ele foi abençoado pelos céus. Um fenômeno magnífico havia descido, e ele despertou um atributo inato de 9 estrelas incrivelmente raro, juntamente com uma classe lendária conhecida como o Matador de Deuses. Agora, no palco, em sua segunda a vida, ele estava determinado a mudar seu destino. Ele estendeu a mão em direção ao
artefato do despertar, jurando que hoje faria todos o verem sob uma nova luz. Ao fazer isso, uma onda massiva de energia roxa e rosa explodiu, criando um fenômeno espetacular no céu. O anunciante olhou incrédulo, imaginando se essa onda incrível poderia significar o nascimento de um gênio com um atributo de 9 estrelas ou até maior. Ji e os outros estudantes estavam igualmente chocados. Sumin estendeu a mão, pronto para sentir a onda familiar de runas de seu despertar original. Mas desta vez, algo estava diferente. Um sigilo azul brilhante apareceu em seu peito, e dele, o artefato divino com o qual ele havia morrido, o anel do desafio ao Dao, se materializou. Ele ficou completamente chocado, percebendo que o anel de alguma forma viajou no tempo com ele. Antes que ele pudesse processar isso, outro evento inesperado ocorreu. Uma sensação estranha se espalhou através de seu corpo, e uma tela holográfica apareceu. Uma notificação do sistema declarou que o sistema de classe Supremo Matador de Deuses estava se vinculando com sucesso a ele. Então anunciou que o sistema tinha atribuído a ele uma classe totalmente nova. Seu despertar foi um sucesso. Mas em vez de sua classe anterior, ele tinha recebido algo muito maior. Uma classe mítica chamada o Deus da Espada. Sumin só conseguia olhar em total espanto, questionando a existência de uma classe mítica. E o novo título poderoso que ele tinha acabado de receber. A imensa energia vermelha do despertar de Sumin deixou todo mundo de boca aberta. O narrador, chocado, se perguntava que tipo de classe poderia criar um fenômeno desses. Na multidão, os estudantes debatiam o que aquilo poderia significar. Um se preocupou que se fosse uma classe de não combate, Sumin estaria ferrado. Jungtang descartou isso, afirmando que, com uma visão tão poderosa, não poderia ser uma classe de estilo de vida. No entanto, enquanto ele observava, o suor escorria pelo seu rosto devido à pressão esmagadora da energia de Sumin, tão intensa que ele não conseguia se mover. Sumin permaneceu calmamente na tempestade de energia, processando as informações do painel dourado à sua frente. Ele confirmou que sua classe despertada era o Deus da Espada, diferente do Matador de Deuses de sua vida passada. Ele tocou na interface do sistema, que completou uma verificação de identificação confirmando sua identidade como Sumin. Em seguida, exibiu seu novo status. Sua classe era o Deus da Espada, e ele possuía um talento dourado, chamado Ascensão Universal, dando a ele a habilidade de elevar ou evoluir qualquer coisa. Sumin ficou chocado. Ele percebeu que um talento dourado era um rank acima da classe lendária de 9 estrelas que ele tinha despertado antes. Um sorriso confiante se espalhou por seu rosto quando ele entendeu que seu novo poder deveria superar em muito a classe de Deus. Ansioso para ver suas novas habilidades, ele abriu a interface de habilidades. Sua empolgação se transformou em choque. A tela de habilidades mostrava 0 progresso e uma única mensagem. Nenhuma habilidade foi despertada. Sumin ficou furioso. Ele agarrou o painel holográfico, gritando por dentro sobre como um talento de rank dourado poderia vir sem uma única habilidade. Enquanto Sumin estava distraído, a multidão ficou inquieta, confusa com a demora. Finalmente, o narrador chamou, perguntando se ele tinha terminado seu despertar. Sumin encarou a interface sem habilidades com fúria. Ele não conseguia acreditar que depois de despertar uma classe supostamente de nível divino, ele não tinha nenhuma habilidade. Ele se perguntou se o sistema estava de zoeira com ele. De repente, o painel exibiu uma nova mensagem, informando que havia recebido seu feedback e retomaria a orientação. Um novo aviso direcionou sua atenção para o anel do desafio do Dao que flutuava na sua frente. Confuso, ele olhou para o anel enquanto ele começava a brilhar. O sistema então anunciou que havia identificado com sucesso o artefato divino. Assim que o anel foi identificado, o painel do sistema brilhou intensamente e um pilar massivo de luz dourada irrompeu da posição de Sumin, disparando para o céu. A poderosa onda de choque explodiu para fora, forçando o locutor, que também era o diretor da academia, a se proteger. Bem acima do esteio celestial, uma enorme estrela multicolorida brilhante se materializou com o número 10 em seu centro. Os olhos do diretor se arregalaram. Ele gaguejou em descrença, reconhecendo o símbolo de um atributo inato de 10 estrelas. Sua voz ecoou pelo microfone, anunciando que Sumin havia despertado uma classe oculta de 10 estrelas, mestre espadachim. A multidão explodiu em caos,
gritando sobre o talento que desafia os céus de um atributo de 10 estrelas, um nível reservado para os melhores da nação. Jong Tong olhou, em silêncio atordoado, enquanto outro estudante comentou que achava que o despertar de Jung Tong de 8 estrelas era insano, mas Sumin tinha acabado de revelar um atributo de 10 estrelas no máximo. O diretor, radiante, declarou que era um ano de ouro para a academia. Não só tinham várias classes ocultas, mas agora escolhido dos céus com um atributo de 10 estrelas. Ele admitiu que, embora a classe mestre espadachim não fosse de alto nível, com um talento inato de 10 estrelas, o futuro de Sumin teria um potencial ilimitado. Como recompensa, o diretor anunciou que iria presentear pessoalmente Sumin com um conjunto completo de itens de auxílio ao cultivo. No entanto, nem todos estavam otimistas. Sussurros de decepção se espalharam. Alguns estudantes chamaram isso de desperdício de talento, explicando que o mestre espadachim era uma classe de nível inferior. Eles explicaram que era uma classe medíocre do tipo pau para toda obra, forçada a treinar tanto em combate à distância quanto corpo a corpo, dividindo o foco entre ataques físicos e mágicos, tornando-a uma classe classicamente fraca. Outros, os estudantes riram de seu azar, zombando do resultado decepcionante de um talento de 10 estrelas combinado com uma classe tão tosca. Alguns tentaram defendê-lo, sugerindo que com esforço suficiente, um mestre espadachim poderia se tornar um confiável causador de dano. E com o talento de Suming, ele com certeza conseguiria. Mas os cínicos os calaram, argumentando que a classe exige o dobro do esforço para o mesmo resultado, e que ele teria sorte se conseguisse limpar uma masmorra de iniciante. No palco, Suming ouviu as palavras desdenhosas deles. Ele virou a cabeça ligeiramente, seus olhos sombreados, pensando em como todos consideravam sua classe de mestre espadachim inútil. Enquanto a multidão continuava a murmurar, Ji correu até Suming. Com um sorriso radiante, ela o parabenizou. Suming retribuiu o sentimento. Ji Yao, então, o encorajou a ignorar a besteira dos outros porque despertar um talento de 10 estrelas era incrível. Ela reconheceu que a classe de mestre espadachim poderia ser fraca no início, mas tinha certeza de que com o talento dele, não seria um problema. Suming deu a ela um sorriso caloroso e agradeceu, garantindo que não estava deixando os comentários deles o abalarem. Ele então acrescentou misteriosamente que a subestimação deles era exatamente o que ele queria, o que deixou Gi Yao confusa. A conversa deles foi interrompida quando o anunciante chamou o próximo estudante. A multidão aplaudiu quando Ren Xiaoman, a garota mais popular da escola, se adiantou. Zhang Tang foi visto a encorajando. Ji comentou sobre a popularidade dela, mas Suming permaneceu em silêncio. Em vez de assistir, Suming se virou e começou a se afastar. Ji o chamou, confusa, lembrando-o de que a cerimônia não havia acabado. Suming respondeu friamente, sem olhar para trás, que não estava interessado. Enquanto ele se afastava, dolorosas memórias de sua vida passada inundaram sua mente. Ele se lembrou de como Ren Xiaoman o tinha usado apenas para atraí-lo e matá-lo sem hesitação. Ele se lembrou do voto que fez enquanto morria e fortaleceu sua determinação por vingança nesta nova vida. Mais tarde, Suming caminhou pela cidade, observando que o mundo parecia inalterado de suas memórias. No entanto, ele sabia que algumas coisas estavam diferentes. Além de sua nova classe, ele verificou seu sistema e descobriu uma habilidade chamada Ocultação Total. Essa habilidade lendária permitia que ele escondesse ou reescrevesse informações sobre seu equipamento, classe e outras habilidades. Ele a reconheceu como uma das 4 habilidades que ele havia trazido de volta de sua vida anterior. Essa percepção desencadeou outra memória. O anel brilhante do desafio do Dao. Ele olhou para suas mãos em choque, finalmente entendendo que o artefato divino o havia realmente seguido. De volta no tempo. Enquanto Sumin contemplava o anel, o painel do sistema acendeu novamente. Anunciou que estava carregando o artefato divino. À medida que o anel foi integrado, uma nova mensagem apareceu. Sumin havia herdado uma parte das habilidades de Keaspas, sua antiga classe de deuses. Ele olhou chocado, questionando como era possível ganhar habilidades da classe de sua vida passada quando sua nova classe era o deus da espada. Uma tela de status detalhada se materializou, mostrando seu nome, Suming, nível 1, com atributos base equilibrados. Sua classe foi confirmada como o mítico e único deus da espada do mundo, e seu talento era a ascensão universal.
A seção de habilidades. Agora listava 4 habilidades: Lâmina do Matador de Deuses, Ocultação Total, Passo Sombrio e Olho Perspicaz. Com essa nova informação, Sumin começou a formular um plano. Ele pensou em um velho provérbio: um homem é inocente, mas carregar um tesouro o torna um alvo. Para evitar ser usado por outros, e porque ele ainda não era forte o suficiente, ele sabia que tinha que ser cuidadoso. Embora seu talento de 10 estrelas fosse impossível de esconder, ele decidiu que deveria ocultar toda a informação sobre sua verdadeira classe mítica, o Deus da Espada. Ele jurou aproveitar esta segunda chance e não repetir seus erros do passado. Ele sabia por experiência passada que o desafio da Dungeon de iniciante chegaria no segundo dia após a cerimônia de despertar. Com seu conhecimento e habilidades, Sumin estava confiante de que a Dungeon de iniciante não seria desafio algum. Seu objetivo era subir de nível mais rápido que qualquer um e conseguir equipamentos melhores. Para fazer isso, ele decidiu desafiar o chefe mais difícil da Dungeon logo de cara. Mas primeiro, ele precisava de uma arma decente. Enquanto isso, em uma sala luxuosa em um arranha-céu alto chamado Palácio, uma cena diferente se desenrolava. Jiang Tang e Ren Xian estavam juntos. Ren Xiaoman provocou Jiang Tang por trazê-la para um lugar como aquele logo após a cerimônia. Jiang Tang, irritado, disse a ela para não mencionar a cerimônia, reclamando que Su Ming havia roubado seu brilho. Ren Xiaoman, no entanto, já estava tramando. Ela disse a ele para não ficar bravo, explicando que mesmo que Suing fosse apenas um mestre espadachim, seu despertar, o atributo era incrivelmente alto. Ela garantiu a ele que Su Ming teria muito valor para eles usarem mais tarde. Intrigado, Jiang Tang perguntou o que ela queria dizer. Ren Xiaoman sorriu levemente e mostrou algo em seu celular. Enquanto Jiang Tang olhava para aquilo, sua expressão mudou de irritação para surpresa. Ren Xiaoman explicou seu plano com um olhar frio e calculista. Ela estava confiante de que, se ela jogasse uma pequena isca para Su Ming, ele a morderia. Então, assim como antes, eles poderiam usá-lo para seus próprios fins. Seguindo seu plano, Su Ming chegou a um arranha-céu gigantesco que abrigava um mercado de armas. Ele pegou um elevador até o 12º andar, onde foi recebido por um funcionário no empório de armas. Enquanto caminhava pelo local, ele observou que o lugar estava cheio de treinamento. Estudantes recém-despertos se preparando para o teste da Dungeon de iniciantes. Ele ouviu alguns lamentando a falta de dinheiro, percebendo que teriam que ralar muito nas dungeons por uma arma decente. A atenção de Su Ming foi atraída por uma multidão reunida em torno de uma vitrine específica. Eles estavam admirando uma brilhante espada azul chamada Lâmina de Gelo do Tirano, uma arma de rank diamante que diziam ser forjada por um jogador de classe espadachim de alto nível. A multidão se maravilhava com seu poder, que supostamente poderia congelar o sangue de um monstro, mas também estavam intimidados pelo seu preço de 1 milhão de moedas de aventureiro. Enquanto expressavam seu espanto, Su Ming deu um sorrisinho para si mesmo. Ele se lembrava de sua vida passada que esta arma era uma falsificação, e o comerciante que as vendia acabaria sendo preso. Seus pensamentos foram interrompidos por uma voz. Ele se virou para ver uma mulher bem vestida com cabelos grisalhos curtos, acompanhada por 2 guarda-costas. Ela perguntou se ele era Su Ming, e ele, por sua vez, perguntou quem ela era. A mulher se apresentou como Jiang Lan, vice-diretora do grupo Jiang Anan, e entregou a ele seu cartão de visita. Su Ming pegou o cartão, dizendo que achava que não a conhecia. Jiang Lan ignorou seu comentário. E, alto o suficiente para que outros ouvissem, anunciou que em nome do grupo Jiang Anan, ela cobriria todas as suas despesas do dia. Ela então disse a ele que esperava que ele pudesse lhe fazer um favor. Quando Su Ming perguntou que tipo de favor, ela instruiu um guarda-costas a lhe mostrar uma foto. A imagem era de uma jovem garota sorridente com os olhos escondidos, cercada por flores brancas. Jiang Lan explicou que a garota era sua irmã mais nova, Jiang Yuning, que também frequentava a escola dele e tinha acabado de despertar. Ela revelou que já tinha investigado o despertar dele e sabia do seu talento de 10 estrelas. Ela argumentou que, com o poder dele, a masmorra de novatos não seria desafio algum para ele. Ela o lembrou que apenas os recém-despertos podiam entrar, e então fez seu pedido. Ela queria que ele fizesse equipe com a irmã dela e a protegesse para que ela pudesse completar a provação em segurança.
Depois de um momento, Sumin recusou na lata, dizendo que não estava interessado. Enquanto ele se afastava, Jianglan ficou em choque. Ela gritou atrás dele, oferecendo a ele sua escolha de qualquer arma na loja se ele concordasse. Mas a oferta dela foi recebida com um silêncio. Furiosa, ela pensou consigo mesma como um estudante falido que apenas teve sorte. Poderia ter o direito de recusá-la. Bem quando Jianglan estava espumando de raiva, Sumin parou. Com uma expressão calma, ele se virou e disse: "É mesmo?" Ele então apontou para a arma mais cara da loja e declarou que pegaria a lâmina gélida do tirano, a espada falsa que valia 1 milhão de moedas advento. Jianglan ficou enfurecida, acreditando que ele estava deliberadamente tentando extorquí-la. Ela o acusou de dificultar as coisas e questionou se ele realmente achava que alguém do status dele valia 1 milhão de moedas. Sumin simplesmente a lembrou que ela havia oferecido a ele sua escolha de qualquer arma. Ele disse a ela que se ela não estivesse disposta a cumprir, o acordo estava desfeito. Com um sorriso confiante, ele então ofereceu a ela um conselho, dizendo para ela avisar a irmã que se preparasse com todo o seu esforço, insinuando que há coisas que a riqueza não pode comprar. Surpreendentemente, a raiva de Jianglan desapareceu, substituída por um sorriso intrigado. Ela achou Sumin interessante e admitiu para si mesma que tinha passado dos limites. Ela se virou e foi embora com seus guarda-costas. Os espectadores ficaram pasmos, sussurrando sobre como aquele estudante tinha acabado de passar a perna nas pessoas poderosas do grupo Yonggya. Enquanto eles saíam, o celular de Sumin vibrou com uma mensagem chegando. Ele olhou e viu que era de Ren Xiaoman. A mensagem era exatamente como ele se lembrava. Ela perguntava se ele sempre gostou dela, afirmava ter mudado de ideia, e pedia para ele encontrá-la no telhado do prédio acadêmico naquela noite. Sumin notou com uma diversão fria que, mesmo não tendo despertado como o matador de deuses, a de Ren Xian, táticas manipuladoras não haviam mudado. Lembrando de seu voto de vingança, ele respondeu com uma mensagem simples, concordando em encontrá-la. Com isso resolvido, Sumin voltou sua atenção para a busca de uma arma. Ele se aproximou de uma loja atendente e perguntou sobre uma vitrine de objetos pontiagudos parecidos com rochas chamados de pedras de espada. A atendente explicou que estas eram pedras de arma que tinham uma chance de gerar uma arma de rank prata, mas ela o alertou cautelosamente que tudo era baseado em probabilidade, e que a maioria das pedras continha apenas as armas de menor grau. Para sua surpresa, Sumin disse que era exatamente isso que ele queria. Ele explicou que, em vez de gastar uma fortuna numa arma de prata que logo se tornaria obsoleta, era uma aposta muito melhor arriscar pegar uma de uma pedra barata. Pedra. No entanto, enquanto olhava para as pedras, ele pensou que para ele, aquilo não era bem uma aposta. A verdade era que ele conseguia ver os dados dentro das pedras. Isso era graças a outra habilidade que ele trouxe de volta de sua vida passada, o olho da percepção. Um painel do sistema explicou que essa lendária habilidade dava aos seus olhos o poder de ver a verdadeira natureza das coisas. Usando essa habilidade, ele confiantemente pegou uma das pedras. Ele sabia que uma arma de prata comum custaria centenas ou milhares de moedas de advento. Mas, usando sua habilidade para encontrar uma numa pedra barata, era um ótimo custo-benefício para um estudante liso como ele. Sumin sentou-se com a pedra de arma, e suas ações chamaram a atenção de outros estudantes. Um deles, um garoto loiro, o reconheceu como o cara que tinha acabado de recusar o poderoso grupo Jong-un. O garoto e seus dois amigos se aproximaram de Sumin, com desdém. O loiro zombou dele por segurar uma pedra de arma que era um lixo, rindo da ideia de que Sumin recusaria um presente de uma grande corporação só para apostar numa porcaria. Eles chamaram Sumin de idiota. Sumin, no entanto, não se abalou. Ele reconheceu o valentão loiro como Yang Ding, um playboy mimado de quem ele se lembrava de sua vida passada, que se divertia fazendo bullying com os calouros. Achando a situação um porre, Sumin decidiu se divertir um pouco com eles. Ele se virou calmamente para Yang Ding e propôs uma aposta de 5.000 moedas de advento, de que conseguiria tirar uma arma de rank prata da pedra que ele estava segurando. Após um momento de silêncio chocado, Yang Ding e seus amigos caiu na gargalhada, achando que o Sumin era um idiota. Yang Ding zombou dele, dizendo que havia 99,99% de chance da pedra ser lixo e que ele nunca tinha conhecido alguém tão ansioso para jogar dinheiro fora. Sumin simplesmente respondeu
que eles logo veriam quem estava realmente desperdiçando dinheiro. Yang Ding, todo animado, aceitou a aposta, e uma multidão de curiosos se juntou. Sumin declarou que ele iria abrir a pedra ali mesmo, avisando o valentão para não amarelar. Yang Ding apenas riu, dizendo para ele se preocupar com as 5.000 moedas que ele estava prestes a dever. Com todo mundo olhando, Sumin ativou seu olho da percepção. Sua visão mudou, permitindo que ele visse a espada vermelha brilhante escondida dentro da pedra. Com um grito confiante, ele espatifou a pedra. Uma luz vermelha brilhante explodiu da rocha estilhaçada, e uma espada poderosa voou de lá. Yang Ding, seus amigos e a multidão inteira só podiam olhar em total descrença enquanto Sumin calmamente pegava a arma pelo cabo. Uma notificação do sistema apareceu, identificando sua nova arma, uma espada carmesim de ferro negro, uma arma de prata de baixo nível, com um efeito especial chamado Bebedor Carmesim, que permitia a ela absorver o sangue de monstros para curar seu portador. Em meio ao silêncio chocado, Sumin segurava sua nova espada, admirando-a como uma bela arma. Ele então pensou com um olhar frio e determinado que esta nova espada seria perfeita para seu encontro com Ren Xian naquela noite. Yang Ding e seus amigos ficaram em silêncio, chocados, incapazes de acreditar que Sumin tinha tirado uma arma de rank prata da pedra. Sumin, segurando a espada, comentou casualmente que não era nada mal, especialmente sua habilidade de roubo de vida, observando que isso eliminaria sua necessidade de um curandeiro no próximo desafio da dungeon. Um painel do sistema confirmou que a arma era de rank prata, uma espada de aço negro com mais 10% de roubo de vida. Enquanto Yang Ding olhava em pânico, Sumin apontou a lâmina para ele, lembrando o valentão que aposta é aposta, e que as 5.000 moedas de aventureiro agora eram dele. Derrotado, Yang Ding transferiu o dinheiro. Saindo furioso, ele gritou que não esqueceria essa humilhação. Sumin simplesmente o aconselhou a não fazer apostas tão idiotas no futuro. O assistente da loja olhava espantado, percebendo que fazia anos que ninguém tinha tirado uma arma de verdade de uma das pedras deles. Com seus ganhos, Sumin voltou ao balcão para pegar uma bainha, perguntando se 5.000 moedas seriam suficientes. O assistente, todo atrapalhado, confirmou que sim. Ele comprou uma dourada bainha ornamentada de rank prata que reduzia a perda de durabilidade da arma em 50%. Sumin ficou satisfeito, sabendo que isso reduziria significativamente o desgaste da espada e o dano. Enquanto segurava sua espada embainhada, uma notificação do sistema apareceu, perguntando se ele queria ativar uma função oculta chamada manifestação da arma. Ele decidiu que não, pensando que ainda não era a hora. Com um sorrisinho de canto, ele pensou em como ele ainda precisava pegar essa nova arma e aumentar seu rank. Mais tarde, andando por um parque, Sumin refletiu sobre sua situação. Ele reconheceu que, depois de despertar como o deus da espada, ele não tinha uma única habilidade de classe utilizável. No entanto, sua classe veio com um talento primordial incrivelmente poderoso, Ascensão Universal. Esse talento único permitia que ele melhorasse a qualidade de qualquer item, uma vez, tornando sua classe mítica verdadeiramente digna de seu rank. Segurando sua espada, ele testou esse poder. Uma notificação do sistema anunciou: Ascensão Universal foi ativada. A ascensão foi bem sucedida, e o efeito Bebedor Carmesim foi obtido. A espada começou a brilhar com uma poderosa aura vermelha. Uma última notificação exibiu o novo status da arma: uma espada de aço negro carmesim, rank prata alto. Sua habilidade Bebedor Carmesim foi aprimorada para drenar o sangue do alvo ao contato, e ganhou uma nova habilidade, Sede de Sangue, concedendo um bônus temporário de mais 5 em todos os atributos por 30 segundos após matar um monstro. Sumin ficou satisfeito com a melhoria. Com os preparativos concluídos, ele ativou a manifestação oculta da arma, confiante de que a dungeon de iniciante no dia seguinte não seria desafio algum. Mais tarde naquela noite, Sumin chegou ao terraço do Eron, prédio acadêmico. Ele se destacava contra a paisagem futurista da cidade. Com sua nova espada na mão, Ren Xian já estava lá. Ela se virou, com um sorriso sedutor, e o cumprimentou, repreendendo-o de brincadeira por estar atrasado. O sorriso dela desapareceu instantaneamente. Sem dizer uma palavra, Sumin brandiu sua espada contra ela. Ela gritou, e por pouco desviou do ataque, enquanto a lâmina mergulhava no concreto da beirada onde ela estava. Ela olhou incrédula, perguntando o que ele estava fazendo. Com um olhar frio e inabalável, Sumin disse a ela que tinha vindo por vingança.
Uma memória dolorosa de sua vida passada brilhou diante dele. O momento de sua morte, segurando a moribunda Ji Yao enquanto Ren Xian observava sem remorso. Ren Xian estava perplexa e com raiva. Ela exigiu saber do que ele estava falando. Lembrando-o de que ela tinha acabado de aceitar sua confissão, ela levantou celular, mostrando um histórico de mensagens onde ele havia dito que gostava dela e a chamado para sair. Ela gritou frustrada, apontando que foi ele quem quis namorar com ela. Ela não conseguia entender por que ele agora estava tentando magoá-la. Sumin simplesmente ficou parado ali, com uma expressão dura e silenciosa. Ele a olhou com um sorriso frio e presunçoso. Ele disse a ela que, embora ela estivesse certa sobre a confissão, aquilo tinha acontecido em uma vida passada. Sua mente viajou de volta, revivendo o relacionamento deles. Ele se lembrava dela como a garota mais popular da escola. Enquanto ele era apenas um órfão solitário, ele se lembrou do dia após a primeira cerimônia do despertar. Abatido, ele foi abordado por ela, que com um sorriso gentil perguntou se ele estava bem. A partir daquele dia, ele sentiu que tinha o afeto de alguém. Isso o levou à sua confissão por mensagem de texto, aos seus encontros românticos e à sua intimidade. Mas aquele passado feliz foi destruído pela memória de uma fotografia dela e de Jang Tang. Juntos, um símbolo de sua traição final. De volta ao presente, o rosto de Sumin se contorceu de raiva enquanto ele gritava que era tudo mentira. Ele a acusou furiosamente, declarando que sabia tudo sobre os esquemas obscuros dela com Jang Tang, e que ela só o estava usando. Ren Xian ficou completamente chocada, gaguejando que ele estava falando besteira e tentando negar suas acusações. Mas Sumin foi implacável. Ele disse que ela sabia muito bem se ele estava mentindo ou não, e que sua persona elegante e bonita era uma fraude. Ele então se inclinou, com a voz cheia de veneno, e disse a ela que seu verdadeiro eu não passava de uma pessoa fútil e sem vergonha. Com isso, a compostura de Ren Xian se desfez completamente. Seu rosto se contorceu de fúria enquanto ela largava a máscara. Ela gritou com ele, perguntando o que ele poderia saber, e o chamando de órfão. Ela cuspiu, venenosamente, que se o talento dele não valesse alguma coisa, ele nunca teria tido a chance de falar com ela. Ela então o ameaçou, gritando que nem ela nem Jang Tang o deixariam sair impune. Ele, gritando que nem ela nem Jang Tang o deixariam se safar com isso. Insultando-a, Suming respondeu às ameaças dela com um sorriso desdenhoso. Ele a desafiou a mandar ver, mas sugeriu que ela deveria se preocupar mais com como esse pequeno caso afetaria sua imagem pública cuidadosamente construída de pura como jade. Isso, último insulto a levou ao limite. Fervendo de raiva, ela avançou para as espadas que Suming havia deixado no concreto e a brandiu contra ele. Enquanto a lâmina voava em sua direção, Suming pensou consigo mesmo que as ações dela eram exatamente como em sua a vida passada. No entanto, desta vez ele estava preparado. Bem quando a espada estava prestes a mais acertá-lo, gavinhas de energia vermelha explodiram da lâmina, parando-a no ar e deixando Ren Xiaoman completamente chocada. Suming explicou que ele previu isso, conhecendo a tendência dela para apunhalar pelas costas. Uma notificação do sistema confirmou a ativação da habilidade bebedor carmesim de sua arma. A energia vermelha das gavinhas jorrou da lâmina e se enrolou ao redor de Ren Xiaoman. Suming revelou sua armadilha. No momento em que ele a mirou com a habilidade de sua arma, o destino dela estava selado. A gavinha disparou para frente, atingindo-a diretamente no rosto. Ela soltou um grito agudo de agonia, gritando que seu rosto estava arruinado. Enquanto ela desabava no chão, Suming ficou sobre ela e disse friamente que ela mesma tinha provocado isso. Ele estava prestes a declarar que este era o começo de sua vingança, mas ela o interrompeu, gritando que ia fazer com que Jang Tong o matasse. Impassível, Suming simplesmente recolheu sua espada, que se desmaterializou em seu inventário. Ele então se virou e caminhou para longe, dizendo a ela para ir, e dizer a Jang Tong que ele poderia vir atrás dele quando estivesse pronto. Ele declarou que o golpe de hoje era o rompimento deles. Enquanto ele a deixava, chorando no telhado, ele pensou que essa lâmina também serviu para cortar o afeto que ele um dia valorizou tão profundamente. Mais tarde, ele recebeu uma notificação em seu celular. Era um presente da academia. A mensagem era do diretor Wang, parabenizando-o por seu despertar e fornecendo-lhe um pacote de recompensa para ajudá-lo a se preparar para a dungeon de iniciante. O pacote
Continha uma pílula de fortificação, um pacote de equipamento de combate e 10.000 moedas. Advento. O dia seguinte começou às 6 horas da manhã. Su-Ming segurava a pílula de fortificação do diretor. Ele reconheceu a generosidade, mas suspeitava que era pena. Por despertar uma classe fraca de mestre espadachim apesar de seu talento de 10 estrelas, ele comeu a pílula, reclamando imediatamente que o gosto era horrível. O gosto ruim foi esquecido quando ele foi envolvido por uma aura dourada. Uma notificação do sistema o chocou. A pílula lhe concedeu mais 10 de constituição e 100 pontos de experiência, suficiente para promovê-lo instantaneamente para o nível 2, e lhe dar 10 pontos de atributo livres. Enquanto sua tela de status atualizava, um novo talento passivo foi ativado: Corpo de Tele. Espada inato. Esse talento significava que ele havia formado inatamente uma espada em seu coração, permitindo que ele aprendesse qualquer tipo de habilidade de espada, enquanto ignorava suas usuais restrições. Su-Ming ficou satisfeito, percebendo que, como esperado de seu talento de 10 estrelas, ele poderia aprender habilidades apenas subindo de nível. Cheio de nova confiança, ele deu um sorrisinho e declarou que mostraria a todos seu verdadeiro poder na Dungeon de Novatos. Ele chegou à área da Dungeon de Novatos da primeira academia, uma praça movimentada cheia de estudantes e portais. Um grupo de seus colegas de classe se aproximou dele. Os mesmos estudantes que zombaram de sua classe agora, ansiosamente pediram para formar um time. Eles elogiaram seu talento de 10 estrelas e o presente do diretor, sugerindo que a dungeon seria simples. Eles ofereceram suas próprias classes, para dar suporte às supostas fraquezas do mestre espadachim, esperando pegar uma carona no sucesso dele. Para uma pontuação mais alta. Su-Ming ficou enojado com a hipocrisia deles, pensando em como eles o haviam desprezado no dia anterior. Ele os dispensou sem rodeios, dizendo que já tinha um time. Suas palavras foram ouvidas por Ji Yao, que correu até ele surpresa, perguntando quando ele havia formado um time. Ela explicou que tinha vindo cedo especificamente para ser a primeira a convidá-lo para o time. Su-Ming, pego de surpresa, tentou explicar. Ele disse a ela que seus objetivos não eram as recompensas usuais e que estava preocupado que ela pudesse se machucar. Ele então se inclinou e sussurrou sua verdadeira intenção. Ele planejava desafiar a dungeon sozinho. Assim que Ji Yao estava processando isso, eles foram interrompidos por um estudante de cabelo azul com um sorriso confiante. Ele se apresentou como Yans, um ranger caçador de demônios de 9 estrelas, e convidou formalmente Su-Ming para seu time. Su-Ming reconheceu Yans de sua vida passada, e sem hesitar recusou sua oferta de cara, antes que Yans pudesse insistir no assunto. Ji interveio. Ela passou o braço pelos ombros de Su-Ming e anunciou que já tinha formado uma equipe com ela, então era para todo mundo parar de o incomodar. Os outros estudantes, incluindo Yans, se desculparam e foram embora. Enquanto a multidão se dispersava, Su-Ming olhou para Ji com gratidão, pensando no quão confiável ela era. Enquanto Su-Ming estava com Ji Yao, ele olhou para um relógio, notando que a hora de início da dungeon estava se aproximando. Bem na hora, um portal azul gigantesco surgiu em um redemoinho, e uma voz anunciou que o 127º desafio da Dungeon de Novatos tinha começado oficialmente. Do portal, surgiu uma transmissão holográfica do diretor Wang. Com uma cara de quem tinha acabado de acordar, ele se desculpou por ter dormido demais. Ele explicou as regras do teste obrigatório de um dia. Cada estudante já estava pré-registrado, e lá dentro, eles ganhariam pontos com base em suas contribuições. Ele os aconselhou fortemente a formar equipes para aumentar suas chances de sobrevivência e completar o desafio, dentro do prazo de um dia. Enquanto o diretor falava, Gil se virou para Su-Ming só para descobrir que ele tinha desaparecido. Ela olhou ao redor, confusa. Antes que alguém pudesse reagir, o diretor Wang declarou oficialmente a dungeon aberta. Naquele instante, uma figura disparou, passando pelos outros estudantes, e mergulhou direto no portal. A multidão explodiu em choque, gritando que alguém já tinha entrado, e rapidamente, identificando o desafiante solitário como o estudante de 10 estrelas, Su-Ming, ao entrar na dungeon, Su-Ming foi tomado pela nostalgia. Ele se lembrou de como em sua primeira vida, ele ficou com medo e animado ao mesmo tempo. Uma voz poderosa então ecoou, dando as boas-vindas aos novatos. A voz explicou que a dungeon era um lugar de perigo e oportunidade, e para sair, eles precisavam derrotar o chefe normal. No entanto, ela também deu a entender que havia um método de dificuldade maior para recompensas melhores, com um
olhar determinado, Su Ming declarou seu novo objetivo. Nesta vida, ele escolheria o desafio mais difícil e mataria o chefe oculto supremo da dungeon. Ele se viu em uma selva exuberante sob a luz da lua, identificada pelo sistema como a Floresta da Maré Furiosa, uma zona de nível F. Ele notou imediatamente que o mapa da dungeon de novatos mudava todo ano, o que tornava este local diferente da sua vida passada. Ele também sabia que o ponto de surgimento era aleatório para cada desafiante, o que significava que o planejamento da rota tinha que ser feito no improviso. Isso também significava que os monstros que ele encontraria seriam diferentes, adicionando mais uma camada de imprevisibilidade. Assumindo começou a explorar, ele rapidamente encontrou um inimigo formidável, um enorme monstro árvore senciente, com uma cabeça de fogo crepitante e um rosto esculpido ameaçador. Ele sabia de sua vida passada que este monstro, embora imóvel, usaria suas vinhas para arrastar seus alvos para sua boca flamejante. No entanto, seu objetivo não era lutar contra todos os monstros. Ele estava focado no chefe oculto. Portanto, ele decidiu que era melhor evitar inimigos tão difíceis. Ele olhou para um mapa holográfico, traçando seu percurso. Ele pensou em como sua razão para ter entrado correndo primeiro foi para conseguir uma vantagem inicial. Ele precisava explorar o novo layout e encontrar os itens necessários para invocar o chefe oculto. Embora o mapa mudasse todo ano, ele sabia que a estratégia fundamental para acionar a luta contra o chefe permaneceria a mesma. Ele tinha que agir rápido antes que mais estudantes chegassem e tornassem mais difícil coletar os itens necessários. Com seu plano traçado, ele partiu para a ação, saltando pela floresta densa. Algum tempo depois, às 7h30 da manhã, outro grupo de estudantes entrou na dungeon. Uma garota de cabelo azul claro e seus dois colegas de equipe olharam ao redor da clareira silenciosa. Eles notaram que não havia outros desafiantes por perto e concluíram que a área deveria ser segura. A segurança deles foi destruída quando a garota ouviu um barulho nas árvores, alertando sua equipe. Eles olharam para cima bem a tempo de ver outro estudante atravessar a folhagem com tudo. Garoto, empunhando um martelo, aterrissou perto deles, gritando por ajuda. A equipe recém-chegada só pôde olhar em choque enquanto a origem da perseguição era revelada. 2 ratos monstruosos gigantes com olhos vermelhos brilhantes. Reconhecendo os ratos sanguinários, a coragem dos estudantes falhou, e em pânico, eles decidiram se separar e correr para salvar suas vidas. De volta à praça, o perigo do teste se tornou aparente. Às 7h31 da manhã, um relatório em tempo real brilhou acima do portal, anunciando que 3 desafiantes haviam sido devorados pelos ratos sanguinários. O estudante caído mais poderoso era o 6 estrelas Li Dabao. Ji Yao, que ainda tentava formar uma equipe, ficou chocada. Alarmada por um estudante de 6 estrelas ter caído tão rapidamente, ela urgentemente pediu para todos acelerarem a formação de suas equipes, gritando que as pessoas lá dentro precisavam desesperadamente de mais ajuda. Enquanto isso, dentro da Maré Furiosa, floresta, a situação era sinistra. A garota de cabelo azul que tinha sido perseguida estava correndo pela sua vida, agora sozinha e ferida. No pânico, ela tinha sido separada de seus companheiros de equipe e tinha perdido totalmente o rumo. Enquanto ela tentava se orientar, ela sentiu uma nova presença. Olhando para cima, viu a silhueta de um monstro imenso parecido com um macaco, empoleirado nas árvores. A criatura desceu para o chão, seus olhos vermelhos brilhantes a encarando com malícia. Paralisada de medo, a garota só pôde assistir enquanto a fera gigante saltava em sua direção. Em seu último momento, ela apertou os olhos com força e gritou para que alguém a salvasse. De repente, um flash de luz vermelha passou zunindo por ela. Numa impressionante demonstração de velocidade, Su Ming apareceu.